O livro de Jó. Data, autoria e integridade do livro. Data. O livro é encaixado bem claramente dentro do período dos patriarcas hebreus. Não há nenhuma menção à lei mosaica, como também coisa alguma distintamente judaica no livro. Alguns eruditos supõem que houvesse uma tradição oral que preservava a narrativa fora de Israel, antes de ter sido posta em forma escrita por algum israelita desconhecido. A isso podem ter sido feitas adições da parte de um editor ou editores posteriores, como um prólogo, alguns dos capítulos finais e o epílogo. Se Jó foi uma personagem histórica, então poderíamos datá-lo dentro dos limites amplos entre 2000 e 1000 a.C. Várias descrições, como a longa vida de Jó, o fato de que suas riquezas eram equilatadas sob a forma de gado e que o relato parece refletir uma vida nômade, isto é, própria das tribos dos sabeus e dos caldeus, ajustam-se ao segundo milênio antes de Cristo, melhor que qualquer outra época posterior. Isso faz de Jó um homem que viveu há muito tempo no passado, talvez até algum tempo antes de Abraão. Por outro lado, visto que o livro faz parte da literatura de sabedoria dos judeus, muitos têm pensado que sua compilação pertence a um tempo muito posterior a isso. As opiniões a respeito divergem muito uma das outras, indo desde o segundo milênio até o século IV a.C. Encontraram-se fragmentos do livro de Jó entre os manuscritos do Mar Morto, o que elimina a data ultra-posterior de 200 a.C., como alguns eruditos têm arriscado. Todavia, esse livro poderia refletir especulações filosóficas sobre o problema do mal, especificamente o porquê do sofrimento de certos homens bons, o que já pertence ao período pós-exílico dos judeus. Os judeus estavam então meditando sobre como grandes tragédias podem sobrevir aos homens, conforme os próprios judeus tinham sofrido às mãos dos assírios e dos babilônios. Ideias comuns sobre como operam a divina providência e a retribuição estavam sendo testadas pelos acontecimentos históricos, e o livro de Jó pode ter sido uma tentativa para provar respostas para esse problema. Autoria. Em vista do ambiente patriarcal que transparece no livro, a tradição judaica piedosa tem pensado que Moisés foi o autor do livro de Jó. Embora isso, segundo outros, esteja fora da realidade. O próprio livro não nos fornece nenhuma indicação de que Jó tenha escrito qualquer porção da obra. Isso posto, temos um autor desconhecido que viveu em um período desconhecido. A menção aos bandos de caldeus, Jó 1,17, e o uso da arcaica palavra quecitá no capítulo 42, verso 11, em nossa versão portuguesa, dinheiro, apontam meramente para a antiguidade da história e não para a sua presente forma escrita. Os eruditos modernos têm variado na data do livro, desde os dias de Salomão até cerca de 250 a.C., embora as datas mais populares variem entre 600 e 400 a.C., apesar do que há uma tendência crescente em favor de datas posteriores. Os argumentos com base no assunto, na linguagem e na teologia, provavelmente, favorecem uma data até posterior à de Salomão, mas, visto que o livro é sui generis dentro da literatura dos hebreus e que a linguagem empregada é tão distintiva, alguns eruditos chegam a pensar que se trata de uma tradução de um original aramaico, enquanto que outros consideram que seu autor teria vivido fora da Palestina. Qualquer dogmatismo deriva-se de fatores subjetivos e preconcebidos. Integridade. Na primeira seção, caracterização geral, demos as razões pelas quais alguns eruditos duvidam que o livro inteiro tenha sido escrito por um único autor. As porções atribuídas a algum outro autor-editor são o prólogo, capítulos 1 e 2, a descrição sobre o hipopótamo, capítulo 40, verso 10 ao capítulo 41, 25, os discursos de Eliú, capítulo 32, verso 1 ao capítulo 37, 24. O capítulo 21º e o epílogo, capítulo 42, verso 7 a 17. Alguns estudiosos dizem que os capítulos 28, 32 a 37 e 38 a 39 são também adições. Porém,
Até onde podemos ver as coisas, as razões contra e a favor da autoria original dessas seções são puramente subjetivas, e nada de positivo pode ser provado. É verdade que uma grandeza essencial de expressão poética percorre a obra inteira, mas tanto podem ter havido 2 ou 3 poetas envolvidos, como também somente um. Além disso, qualquer autor pode inserir material tomado por empréstimo e, nesses pontos, certa incongruidade ou diferença de estilo pode ser observada, interrompendo a suavidade do fluxo da apresentação, sem que isso indique a contribuição feita por algum outro autor. Segundo esses críticos, os discursos de Eliú são rejeitados como originais, Jó 32, verso 1 ao 37, 34, porque ele não é mencionado no epílogo, onde os amigos de Jó foram repreendidos. Porém, se o epílogo foi acrescentado por algum autor posterior, porque ele omitiu esse nome, deveríamos supor que os discursos de Eliú tivessem sido incluídos no livro após a adição do epílogo? Novamente, entramos em um raciocínio meramente subjetivo, não havendo como fazer nenhuma afirmação absoluta acerca do problema assim levantado. E nem isso é necessário para a crença na divina inspiração do livro. Todos os livros da Bíblia contêm seus elementos humanos, e nenhum deles foi escrito em um vácuo, para então ser hermeticamente fechado. Os eruditos que fazem a fé depender dessas coisas enfatizam aquilo que se reveste de pouca ou nenhuma importância, exceto que essas coisas, muito naturalmente, desempenham um papel legítimo na análise e na avaliação literárias.